Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer também a CIPEM, na pessoa do Gênova, que me fez o convite durante a última apresentação da doutora Lorena. A princípio, o Gênova, como disse, me pediu para fazer uma palestra sobre fundações, né? Falei, acho que a gente não precisa ficar restrito ao tema fundações, porque quando a gente conversa, eu converso bastante sobre esse tema aqui dentro do Instituto, a gente vê que as pessoas levantam outras possibilidades, outros modelos. Então, a ideia é que a gente coloque em discussão, mostrando algumas características de alguns modelos existentes no Brasil, dentro da administração pública, né? E também fora dela, em parceria com a iniciativa privada, justamente para colocar em discussão, né? Então, o título da apresentação é Gestão Pública, Alternativa ao Modelo Atual do IPEM. Então, a ideia, o propósito de estarmos aqui reunidos é iniciar uma discussão sobre o modelo organizacional na administração pública no contexto atual aí do IPEM, né? Eu elaborei um roteirinho, vamos começar falando aspectos básicos e gerais sobre o direito administrativo, depois falar um pouco sobre o modelo atual do IPEM, que é o modelo sui generis, né? Não existe outro igual no país, e as particularidades do Instituto, né? Dentro desse contexto de mudanças, né? Na área nuclear, que a gente tem vivido nos últimos anos. E, por último, fazer uma sessão falando sobre pensando alternativas e perspectivas para o IPEM, dentro do contexto da apresentação, né? E o último slide eu vou colocar a minha posição pessoal. Eu faço questão de dizer que é a minha posição pessoal, porque eu trabalho aqui no 5º andar, na coordenação de planejamento e gestão, então eu estou em contato no dia a dia do meu trabalho, e o que eu vou falar aqui é o que eu penso e não o que a coordenação, não é nada institucional, né? Bom que está sendo gravado, é bom eu falar isso. Aqui é só um resuminho, né? Para quem fez concurso público, alguns de vocês, uma colinha aí para a gente entender onde que a gente está dentro da administração pública, né? Existe a administração, ela é dividida em duas, a administração direta, né? Que é entidades políticas, a gente chama de entidade de direito público, né? Que são interno, que é a União, Estados, Distrito Federal e município, e ela se organiza em órgãos públicos que são subordinados. Esses órgãos são os ministérios, as secretarias dentro dos ministérios. É uma forma de desconcentração das atividades, mas sem criar novas entidades, né? Então não existe personalidade jurídica. O MCTI não tem um CNPJ, não tem nada. Na verdade, são distribuição de competências para a organização dos trabalhos dentro da estrutura da administração direta. Isso a gente vai poder discutir mais à frente. Outras unidades de pesquisa do MCTI fazem parte da administração direta e não possuem algumas características que o IPEM, a CENEM, possui dentro dessa organização, né? A administração indireta são as entidades administrativas, né? Que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quando se cria uma dessas entidades administrativas, você cria novas pessoas jurídicas e, a partir daí, cria-se uma relação de vinculação. Então, é diferente dos órgãos públicos que são subordinados a esses entes políticos, as entidades políticas. Aqui a gente cria uma relação de vinculação, ou seja, a CENEM, na teoria, né, ela tem autonomia para fazer normas, determinar arranjos institucionais, e ela tem algumas características que os órgãos públicos, outras unidades de pesquisa do Ministério não têm, né? Pode passar, por favor. Aqui, resumindo rapidamente o que eu disse, existem esses 4 tipos de entidades da administração indireta: as autarquias, que é o caso da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um serviço que cria uma personalidade jurídica própria, né? Tem o seu patrimônio, as receitas, que elas são criadas para executar atividades típicas da administração pública, né?
elas são regidas pelo direito público, tá? Então, as atividades típicas da administração pública, aquelas que envolvem aspectos normativos, regulamentares, aquelas que têm um poder do Estado pensando no bem-estar coletivo em detrimento do poder individual do cidadão. Então, existem algumas atividades que são típicas da administração pública. As autarquias, elas têm essa finalidade. As fundações públicas, elas são criadas, né? São sem fins lucrativos. Existem vários tipos de fundações, nós vamos explorar isso. Tem as fundações privadas e as fundações públicas, né? As fundações privadas, Fundação Roberto Marinho, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Bradesco, que são formadas por capital privado de magnatas aí, pessoas com muito dinheiro, famílias ricas, que montam fundação com o propósito de fazer ações sociais, educacionais, culturais, né? E essas são as fundações privadas, essas nós não vamos tratar aqui, né? Nós vamos tratar das fundações públicas, que existem dois tipos dentro da administração indireta. As fundações públicas de direito público e as fundações públicas de pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas de direito público, elas são muito semelhantes às autarquias, elas são chamadas de fundações autárquicas. Todas as características das autarquias, elas possuem, só a sua formação, o jeito que ela é instituída que é diferente, né? Você precisa levar no cartório, ela precisa ser registrada e tudo mais. E tem as de direito privado. Elas são, basicamente, o objetivo é promover o bem-estar, né? Para melhores condições de vida da população, atendendo às demandas sociais do Estado de forma mais ampla e eficiente. Todos esses conceitos, eles estão muito bem explícitos no Decreto 200 de 1967, quando deixa bem claro essa divisão entre administração direta e administração indireta. Isso visa buscar uma maior eficiência na execução dos serviços públicos, no atendimento à população, né? As duas últimas entidades da administração indireta são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né? As duas são chamadas de empresas estatais. Então, essas empresas estatais, elas são instituídas pelo poder como instrumento de atuação no domínio econômico. Então, aqui a gente tem a Petrobras, aqui a gente tem a INB, aqui a gente tem algumas empresas que a gente conhece aí que elas atuam da área nuclear que a gente conhece, que atuam em atividades econômicas, né? Que estão no mercado, podemos dizer assim, né? A sociedade de economia mista, ela possui capital, na verdade, pode ser tanto fechado como aberto, mas elas são sociedades anônimas, né? Elas possuem cotas e a Petrobras, por exemplo, tem capital aberto, está na Bolsa de Valores. Já a INB fechou o capital, agora tem uma empresa que foi criada para isso, a Enipar, que ficou com a parte das ações da INB, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre o protagonismo do Ministério de Minas e Energia e a perda de reconhecimento, a perda de protagonismo mesmo da Comissão Nacional de Energia Nuclear nos últimos anos, né? Isso é evidente que passamos por um processo aí de enfraquecimento. Por favor, gente. A CNEM foi criada como um órgão da administração direta, né? Subordinada à presidência da República. Fiz questão de colocar aqui as datas para mostrar que isso é bem dinâmico, né? Já fomos vinculados ao Ministério de Minas e Energia, já fomos instituída como autarquia federal em 62, depois fomos vinculados à Presidência da República em 86 e depois vinculados à Secretaria de Assuntos Estratégicos. Atualmente somos vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu posso falar porque eu trabalhei lá no Ministério, né? Então, é um assunto, quando é tratado dentro do Ministério, que é tratado com certo receio dentro do Ministério, essa área nuclear. A CNEM não é vista assim como
importante, né, do ponto de vista de decisões dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Deixa assim, já que eles são autarquia, deixa que eles se resolvam. Parece que para eles lá no Ministério a CNEM é mais uma bucha, entre aspas, do que só traz problemas para o Ministério e acho que por ser uma área sensível, as notícias geralmente chegam quando acontece algum problema, né, é difícil ter uma repercussão positiva. Que eu vou falar depois, que eu acho que é uma das ações que a gente deve fazer, é melhorar a parte da comunicação, mostrando realmente os benefícios das aplicações, né, dessa tecnologia. O IPEM acompanha aí também a mesma dinâmica, né? O pessoal aqui já sabe disso, né? Então, foi incorporado a CNEM em 1960, fundado em 56, incorporado a CNEM em 63, tornou-se uma autarquia estadual em 1970, depois teve o convênio com o Estado de São Paulo, reintegrou as atividades da CNEM em 1982. Em 1990, os trabalhadores passaram a ser CLT por regime jurídico único e em 2012 a renovação do convênio do Estado de São Paulo. Nós vamos falar um pouco desse convênio mais à frente, porque ele é importante, pois temos aqui servidores públicos geridos técnica e administrativamente pelo governo federal dentro da Universidade de São Paulo. Isso é uma particularidade do IPEM. Voltando aqui ao assunto da CNEM, né, propriamente dita, é uma autarquia federal, personalidade jurídica de direito público, criada por lei, que possui patrimônio e receitas próprias para executar as atividades típicas da administração pública. O que diferencia a autarquia de uma unidade vinculada à SCUP? A SCUP é a Secretaria de Unidade de Pesquisa, a subsecretaria que fica lá no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. A Ana Paula, acho que falou na última palestra, sobre essa discussão que estava rolando no Ministério alguns anos atrás, se fazia sentido o IPEM estar vinculado à CNEM e ter uma autarquia, se não faria mais sentido ele estar diretamente ligado, assim como o INPE e outras instituições científicas e tecnológicas pertencentes ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Como está escrito ali, unidade do MCTI são órgãos, MCTI, eu esqueci o I, são órgãos esqueci o S, da administração direta, né, acompanhadas e avaliadas em termos de compromisso de gestão, né. Nós também temos um termo de compromisso de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele não é tão rigoroso quanto os das instituições pertencentes e subordinadas à estrutura do Ministério, né. A autarquia tem, volta lá, por favor, que são os dois pontos que diferenciam propriamente dito, né? A autarquia tem autonomia e a federamento próprio, são os três pontos que diferenciam. Como eu disse, a gente não precisa de autorização do Ministério para fazer uma norma, a DRS fazer alguma norma, nós temos uma autonomia administrativa própria das autarquias. E o governo federal, em tese, não pode falar, não, tira isso daí, entendeu? O que pode é tirar o diretor, de uma certa forma, ou tirar o DAS do diretor, como já aconteceu no passado recente, né? Então, por isso que eu falo que é em teoria, porque na prática a gente depende do orçamento, a gente participa... tudo que afeta, né, os servidores, as normas acabam afetando a gente, então a autonomia ela é bem relativa mesmo, na prática, né. A Procuradoria Federal, nós temos um procurador aqui, a CNEM tem, acho que são 3 agora, mudou, não sei se ficaram 2 ou 3 lá, na sede, eles servem como consultores e também passam todos os contratos que a gente faz, assim, a gente passa pela Procuradoria Federal, né? E tem um orçamento próprio dentro da programação da LOA, né? Da programação orçamentária anual, da lei. Esse orçamento próprio tem alguma indexação? Não tem, eu não pus no slide, mas a gente pode falar depois os mecanismos porque existem fontes, né, de financiamento, os recursos vêm ou pela fonte 100, direto do Tesouro, ou pela 250 também, que é uma outra fonte, que é aquilo que a gente fatura,
já vou falar já, né? Eu falei depois, já vou falar já. Aquilo que a gente fatura, teoricamente, voltaria no orçamento do ano seguinte, mas o teto de gastos, os contingenciamentos acabam fazendo um efeito praticamente nulo dentro dessa internalização de recursos via fonte 250. Entendeu? A antiga lei de teto de gastos, ela limitou que fosse repassado todos esses recursos para isso. Não, agora extinguiu a lei, mas a política de contingenciamento continua, né? Por outros mecanismos, acaba limitando que esse recurso volte para a instituição. É sempre uma briga para a suplementação orçamentária, para a gente poder fechar as contas, né? Isso a gente pode falar depois com mais calma, porque alguns slides eu separei para falar do caso da radiofarmácia, que eu acho que é o caso que mais nos afeta aqui como instituição, né? Aqui eu fiz esse daqui porque é aquilo que eu falei, né? A perda de relevância da Comissão Nacional de Energia Nuclear, as ações em 2019, as ações da ANB e da Nuclep passaram por o Ministério de Minas e Energia. Houve a quebra do monopólio da produção de radiofármacos e também da exploração, né? Houve a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, tirando algumas das atribuições antes da... A criação ainda está para acontecer, né? Ela foi, por lei, ela foi criada, mas ainda falta a aprovação da presidência e dos diretores pelo Senado Federal. Assim que eles forem aprovados, a autoridade entra em funcionamento. A última... Não, falta um que eu acho que é um dos mais importantes. A CNEM perdeu o papel, tem um papel de menor hoje como orientação e planejamento dentro do Programa Nuclear Brasileiro. Aconteceu um fenômeno de reestruturação do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Programa Nuclear, o CDPNB, que o GSI concentrou poderes, né, de coordenação do Programa Nuclear Brasileiro. Ele é composto por diversos ministérios, são reuniões realmente que ocorrem em Brasília, lá no subsolo do Palácio do Planalto. Então eles criaram N grupos, eu nem sei onde parou. Eles se perderam um pouco até nessa coordenação, porque qualquer assunto cria um grupo de trabalho, reuniões e mais reuniões. Mas a dinâmica das reuniões, elas sempre foram muito estranhas, para não dizer outra palavra, né? Eles já chegavam mais ou menos com o texto pronto, com uma situação, a discussão parece que era só pro forma, uma questão mais de, é isso, tal, mas parece que eu participei, por isso que eu posso falar de algumas delas, e elas chegaram com os temas já definidos e com as decisões praticamente já tomadas. Alguns daqui também participaram e talvez corroborem aí com essa minha opinião, né? Isso em virtude muito da péssima gestão da CNEM anterior, acho que é importante a gente falar isso, porque o último presidente da CNEM não fazia questão nenhuma de se posicionar nesses fóruns, não aparecia nas reuniões, nunca estava presente, delegava as decisões. Ele tirou o time de campo, parece que ele estava lá para isso, tá? Ao meu ver, ele estava lá justamente, se manteve tanto tempo no cargo justamente por não atrapalhar essa perda de relevância aí da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sim. E falando um pouco do nosso instituto, né? Isso não existe no Brasil, é único, nós somos únicos. O modelo atual é o modelo híbrido, porque nós somos uma autarquia estadual gerenciada por uma autarquia federal. Nós temos 2 CNPJs. Então, o pessoal sempre fala, usa só o federal, não usa, para dar uma confusão rapidinho, usando o CNPJ estadual. Então, isso traz algumas implicações. Muitas vezes eu faço um relatório para o Ministério, depois faço um outro relatório para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, aí a nossa ouvidoria é ligada ao Governo do Estado, nós temos programas que a gente tem que atender, tanto federal quanto estadual. Então, para quem trabalha dia a dia com a gestão, a gente fica tem 2 donos, né? Cachorro tem 2 donos.
Ou ficar sem comer ou come 2 vezes, né? É mais ou menos isso. Nós somos classificados dentro da estrutura da CENEM como unidade administrativa de órgão conveniado e nós temos um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui eu escrevi USP e CENEM, mas na verdade é do Governo do Estado. E ele foi assinado em 2012, ele foi renovado por 25 anos. Ali, está vigente, 25 anos. Ele disciplina a utilização desse espaço, dos bens, né, e daquilo que a gente ocupa aqui dentro da área da USP. O objetivo desse convênio é justamente isso, né, as instalações, integrá-los pela CENEM ao Programa Nacionais de Desenvolvimento das Aplicações de Energia Nuclear. Não há, sem transferência de recursos, os recursos do governo do estado não chegam para nós de orçamento, nós também não pagamos aluguel por estarmos aqui dentro. Então, assim, é um convênio que não envolve recursos, apenas disciplina essa relação entre o governo do estado e o governo federal, né? O superintendente é indicado pelo governador do estado, entre as pessoas indicadas pelo Conselho Superior do IPEM, né? É uma lista tríplice que é aprovada tanto pelo presidente da CENEM quanto pelo reitor da USP. Então, isso está no convênio. Tivemos, como eu disse recentemente, um superintendente e uma diretora, né? Ainda está assim, né? Ainda está assim, acho que está. O superintendente é diretor, agora ficou confuso um pouco. Mas ele é substituto, diretor substituto. Mas é assim que está no convênio, tá? Então, o superintendente é nomeado pelo governador do estado. Aqui, só falando novamente, ele está gerido técnica administrativa pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é quem nos via orçamento, paga nossos salários e também as nossas atividades são custeadas pelo orçamento da União, né? A CENEM teria, né, que suprir todos os meios necessários para que o IPEM atinja as competências que são atribuídas, né? Aí aquilo que eu falei, atribui à CENEM sessão gratuita de uso de bens imóveis, móveis, instalações, o gozo da área cedida, permite promover construções, demolições, reformas. Então nós temos uma certa autonomia para gerenciar esse terreno, né? Mas qualquer fração que for concedida, permitida, autorizada, passada para a iniciativa privada, ela precisa ser, o governo do estado precisa ser consultado, né? Então, assim, quando se fala, vamos fazer, já ouvi falar isso, fazer concessão da radiofarmácia, fazer não sei o quê, o governo do estado precisa dar a palavra dele quanto a qualquer arranjo nesse sentido. Porque nós estamos numa área do governo do estado que está cedida para o IPEM por 25 anos, né, para a CENEM. Aqui eu coloquei também aspectos do convênio, né? Na verdade, as atribuições do Conselho Superior estão no decreto estadual 22.465, mas a nossa governança ela tem a composição do Conselho tem a participação de 2 representantes, um da Fiesp, um da USP, 2 da CENEM e 2 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a composição... 2 da USP e 1 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é verdade. Então, assim, tem vários donos, né, entre aspas, várias pessoas cuidando aqui da nossa instituição, fazendo essa governança ser singular, né? Eu falo porque a participação desse conselho foi muito importante nessa questão da saída do diretor anterior, né? O conselho atuou para segurar ele como superintendente. Porque o conselho poderia justamente seguir as orientações do Ministério, da Comissão Nacional de Energia Nuclear e trocar o Dr. Calvo a qualquer momento. Mas o Conselho Superior não levou adiante o pedido da CENEM de fazer a troca do superintendente, né? Então houve um embate aí.
Aqui eu coloquei as atividades finalísticas, porque eu acho que é sempre bom. Talvez o Congresso, Gênova, deveria se organizar por essas grandes áreas, tá? Eu não sei. Talvez seriam grandes temas que a gente possa discutir, porque cada uma delas são várias discussões, várias palestras, o ensino, a prestação de serviço, a parte de produção, de pesquisa e desenvolvimento. Acho que seria uma forma da gente organizar os trabalhos. Aqui é uma sugestão que eu faço, porque acho que a gente consegue discutir cada um desses temas aí durante alguns meses, né? Eu não sei qual que é a programação. Por favor. Então aqui coloquei já focando na produção. Nós temos aqui 2 fábricas, uma de radiofármacos e outra de combustível nuclear. Eu estou focando aqui na radiofarmácia, né, no centro de radiofarmácia, que eu acho que é o que exige mais esforço institucional para que a produção ocorra e os radiofármacos sejam comercializados, as clínicas não fiquem desabastecidas. E isso cada vez está exigindo um maior esforço institucional. A radiofarmácia tem cada vez maiores dificuldades em executar a produção. Então, a gente está sentindo na pele uma dificuldade crescente aí no dia a dia, na rotina de produção, falta de gente, dificuldade em contratos de importação dos insumos. Então, são diversos problemas de gestão aqui que a gente está vivendo e eles têm se acentuado nos últimos tempos. A gente parou de produzir alguns radiofármacos, né? Então, a gente tem muitas dificuldades. Depois a gente pode falar de cada uma delas, né? Então, aqui eu coloquei alguns temas para a gente discutir no final, que depois eu vou querer escutar vocês também, né? Porque acho que aqui essa troca aí é o que é mais valioso, né? No dia de hoje, nessa tarde, essa troca de conhecimento. Eu coloquei aqui que mais de 2/3 do esforço institucional é direcionado à resolução dos desafios rotineiros do Centro de Radiofarmácia. Isso acaba afetando a pesquisa, o desenvolvimento, o ensino, acaba afetando as outras funções finalísticas da instituição. Eu vejo que pelos serviços aqui do IPEM, a concentração, os esforços, todo dia é diário, para que a produção ocorra, para que a embalagem chegue, para que tudo ocorra sem prejuízo a quem realmente precisa, né? Mas quem realmente precisa é um outro tema que eu acho importante que a gente converse, porque talvez não faça sentido esse esforço todo, né, para subsidiar clínicas e hospitais privados, que hoje acho que 2/3, mais de 2/3, são direcionados ao atendimento privado, vamos dizer assim, sendo que há um congelamento de preços dos radiofármacos. Acho que vai fazer uns 5 anos que não... 8 já? 8 já? 8 anos que não tem reajuste e o preço dos insumos sobe e a gente dobra o câmbio e com tudo mais. A gente, então, está 8 anos sem reajustar e fazendo um subsídio às clínicas e hospitais privados. Então, o modelo de gestão não é só o modelo de organização, é o que a gente quer mesmo, é o modelo de atendimento, né? Para quem que a gente quer, o que a gente quer atender, qual esse esforço faz sentido, somos pagos com recursos públicos, acho que a gente tem que devolver para a sociedade aquilo que ela investe aqui, tanto em infraestrutura quanto no nosso salário e tudo mais, né? Aqui eu escrevi já no terceiro, já me adiantei, né? São direcionados na grande maioria a clínicas e hospitais privados, e produzir mais hoje gera mais transtorno. Não tem lógica, né? Então, você fazer uma produção melhor é mais transtorno, porque os recursos, você vai gastar mais recursos e os recursos não são garantia que eles vão voltar no ano seguinte. Nós tivemos uma paralisação ano passado por falta de recursos, afetando a própria o andamento da PEC, que depois quebrou o monopólio. Parece que primeiro eles sufocaram a instituição para falar, olha, eles não dão conta, vamos
quebrar o monopólio. Isso é feito, é o que é mais usual por aí. Primeiro eles sufocam, deixam a pessoa sem recursos, sem condições, e depois eles falam, não dão conta, vamos quebrar o monopólio, sendo que o esforço sempre, o IPEM conseguiu atender a demanda, né? E, na verdade, a gente precisa reestruturar a medicina nuclear como um todo, né? Um dos grupos que o Jair participou lá, ele era justamente para elaborar uma estratégia de expansão da medicina nuclear, que não focava só na produção, mas sim em a questão de profissionais, capacitação de profissionais, a questão de clínicas, de infraestrutura, de equipamentos, né? De logística. Então não era uma coisa simples que ficava estritamente à produção. E acabou não resultando em nada, né? Hoje nós temos um plano para radioterapia, mas não temos para medicina nuclear. Mas retomou, né? Essa semana o Calvo e o Emerson estavam lá no GT13. Sim, esse GT13, na verdade, é um desdobramento, né? Daquele GT4, acho que é. Mas também não tem... Tem uma discussão paralela a isso também, que envolve a iniciativa privada junto, mas é muito mais complicado que essa magia. Não adianta errar no farm, você não tem toda a cadeia. Isso, o modelo ele tem que, não pode ser focado aqui, acho que a gente tem que tirar a lupa aqui também da radiofarmácia e enxergar como um todo o mercado e o atendimento, os procedimentos que hoje estão incorporados no SUS, quais são, se faz sentido, quais devem ser incorporados, a ampliação desse rol de procedimentos. Hoje, se não me engano, são 65, por aí, né? 54? Pode ir. Tá aí, elenquei aqui para deixar registrado, depois a apresentação ficar com o Gênova também, aí quem quiser consultar, mas aqui a falta de reposição de mão de obra, o Instituto cada vez mais aposentadorias, menos gente, tem cada vez mais gente também 24 horas, temos dificuldade de trabalhar em turnos, dificuldade de pagar hora extra pelos limites do regime jurídico único, aumento dos custos, como eu já comentei, tem uma falta de flexibilidade orçamentária, que é aquilo que a gente estava conversando aqui, a gente não consegue, a gente atua como a gente atua na ponta em produtos que não tem estoque, que a gente tem que ser dinâmico e a gente tem entraves burocráticos que nos atrapalham do serviço público, que nos dificultam a operação, né? Então, assim, o desgaste é muito grande, o resultado poderia ser maior. Aumento das exigências regulatórias, que antes a gente, quando tudo começou, eram produção de desenvolvimento, era uma coisa de pesquisa, era a doutora Constância fazia a pesquisa, começou o piloto, hoje se tornou uma fábrica, entendeu? Então, assim, é incompatível o modelo de autarquia, que hoje somos, do Estado, com produção e comercialização em grandes volumes, né? Um faturamento de 100 milhões, mais de 100 milhões, dentro de uma estrutura de autarquia, onde precisa fazer licitação anual para compra de insumo importado. Entendeu? É uma dificuldade tremenda, como eu disse, né? Então, há necessidade, eu já vou defendendo a minha posição, de instrumentos de gestão de recursos humanos e financeiros mais ágeis e compatíveis com a necessidade de produção de uma escala industrial. Então, a gente saiu do laboratorial, partiu para uma escala industrial, mas o arcabouço ficou defasado, né? As questões burocráticas travam esse avanço. Pensando em alternativas, o que eu pensei? Falei, vou colocar alguns modelos que eu acho que funcionam. Claro que as realidades são diferentes, mas eu acho importante a gente pautar, pelo menos, enxergar como funcionam outras instituições na área da saúde. As duas que eu escolhi, uma é federal, outra estadual. As duas atuam com soro, né? A Fiocruz, soro e vacinas. A Fiocruz, ela atua com medicamentos também, então tem uma fábrica, tem algumas fábricas, né? E para vocês terem uma ideia, o orçamento da Fiocruz foi 12,5 bilhões em 2021.
Então, a Fiocruz é uma fundação pública de direito público, que ela tem um orçamento fortíssimo, robusto, com recursos predominantemente do Ministério da Saúde, para que toda essa estrutura funcione. O que eu destaco, ela tem uma fundação de apoio, essa Fiotec, que ela é separada, ela é voltada para pesquisa e desenvolvimento. Então, apoia projetos de pesquisa e desenvolvimento, não atua diretamente na produção, onde tem 4.656 servidores públicos. Se eu não me engano, são 15 unidades da Fiocruz, tá? Espalhadas no estado do Rio de Janeiro, principalmente. O que é muito importante, talvez também seja para o nosso congresso aqui, é a gente ver o modelo deles do congresso interno que eles fazem lá na Fiocruz, tá? Eles elegem delegados proporcionalmente ao número de servidores de cada uma dessas unidades e eles se reúnem em congressos, acho que são bianuais, cada 4 anos, está aqui. Eles se reúnem e discutem o planejamento estratégico relacionados à Fiocruz. Proposta de regimento interno, de alteração do estatuto, tudo isso é discutido com delegados que são a eleição interna nas unidades, são designados para discutirem a instituição. Esse está no estatuto da Fiocruz e eu acho que isso é de grande valia, essa democratização do planejamento e das estratégias, ela é muito importante para a Fiocruz. As pessoas se sentem partes daquilo, elas realmente participam, são várias teses que são levadas à direção superior. Ele é o conselho máximo de deliberação da Fiocruz, o congresso interno, que está na 9ª edição. Na 9ª edição. São servidores públicos. Não, mas a escolha das pessoas... As escolhas são por votação dos servidores, dos delegados, escolhe os delegados que vão representar no Congresso. Coloquei aqui só, como eu já disse, o número de trabalhadores e o número o total do orçamento. Quanto do orçamento próprio e quanto do orçamento é da União? Ali tudo é da União, 12,5 bilhões. É que ali a gente pega a pandemia também, tá? Então, na LOA está 5,6 e mais 7, alguma coisa veio de suplementação por causa da pandemia, mas é um absurdo perto da nossa realidade. Quer dizer, tudo que eles produzem dá para o Estado. Isso. O Ministério da Saúde compra a maior parte da produção da Fiocruz. Aqui eu peguei um outro nosso vizinho aqui, porque também o modelo do Butantan funciona, o modelo do Butantan é bom, eu acho que a gente deve estudar. Eu tenho algumas ressalvas que tá aqui, ó. Eu deixei bem claro aqui, até coloquei um videozinho que se a gente conseguir ligar, mas eu vou mostrar o número dos funcionários da Fundação Butantan. De 2017 eram 1.345, em 2021, 2.828. Esses são CLT, Fundação Butantan. E servidores públicos estaduais são 400 hoje, 100 pesquisadores e 300 técnicos e assistentes. E esse é o número de funcionários. Volta lá para a gente ligar o videozinho. Se você conseguir, Gênova. Ela é uma personalidade jurídica, a Fundação é uma personalidade jurídica de direito privado. Dimas Tadeu Covas, um dos fundadores do Hemocentro de Ribeirão Preto e responsável pelo projeto que tornou Serrana líder em vacinação contra a Covid no país, está deixando o cargo de diretor executivo da Fundação Butantan. Médico hematologista colocou o cargo à disposição 3 meses depois de também deixar a direção do Instituto Butantan. O processo é considerado natural pelas instituições, mas o Tribunal de Contas do Estado investiga irregularidades. A saída de Dimas Tadeu Covas da Fundação Butantan acontece 3 meses depois do médico ter deixado o Instituto Butantan. A decisão de Covas foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, o hematologista colocou o cargo de diretor executivo à disposição depois de uma reunião que durou quase 3 horas. Covas disse que a saída ocorreu de forma natural e foi motivada por mudanças no Butantan.
A reportagem, no entanto, diz que o médico deixa o cargo em meio a investigações do Tribunal de Contas do Estado. O TCE apura possíveis irregularidades em um contrato sem licitação feito entre a Fundação Butantan e uma empresa de software. Acordos que somam 161 milhões de reais e que, segundo técnicos do tribunal, há risco de superfaturamento no processo. Em nota, o Butantan confirma que a saída de Dimas Covas não está ligada a qualquer contexto de ruptura. Diz que a Fundação está esclarecendo todos os questionamentos aos órgãos reguladores do Estado sobre os custos da contratação do software e reafirma que as investigações feitas pelo Tribunal de Contas não têm nenhuma relação com a saída do diretor executivo. Dimas Tadeu Covas foi um dos fundadores do Hemocentro de Ribeirão Preto, onde ainda ocupa o cargo de diretor científico. Também é professor da Faculdade de Medicina da USP. Segundo o Butantan, o médico segue nas duas instituições. Hemocentro e USP não informaram se ele volta a dar expediente aqui na cidade. Até o ano passado, Dimas Tadeu Covas tinha 2 cargos: diretor do Instituto Butantan, órgão público do governo do estado, e diretor executivo da Fundação Butantan, entidade privada responsável por dar apoio às atividades do instituto. Em novembro, aconteceu a primeira baixa. O professor deixou a direção do instituto depois de uma denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, um dos maiores desgastes entre Covas e o governo paulista foi a construção, avaliada em 300 milhões de reais, de um edifício garagem para funcionários da fundação. O Tribunal de Contas questionou qual o interesse público na construção do estacionamento. Na época, o governo do estado respondeu à reportagem da Folha que o dinheiro era da fundação, portanto, recursos privados. A denúncia apontou ainda o aumento no número de funcionários da fundação. Segundo a reportagem, quando Covas assumiu a presidência em 2017, eram 1.327 empregados. No Instituto, 663 servidores públicos. Em novembro, o braço privado tinha 2.970 empregados, enquanto o órgão público diminuiu para 461 trabalhadores. Davi Uip, na época secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, disse que não concordava com o diretor da fundação ser o diretor do instituto. Para o secretário, a fundação dá apoio ao instituto, portanto, não pode ser maior que a instituição-mãe. Dimas Tadeu Covas foi um dos principais responsáveis pelo Projeto S, estudo científico que vacinou de uma só vez toda a população de Serrana em 2020 e teve resultados positivos durante um dos piores momentos da pandemia da Covid-19. A vacina usada, a Coronavac, foi fabricada no Brasil pelo Butantan. Na época, uma parceria inédita com o laboratório chinês que desenvolveu o imunizante. Em novembro, quando deixou o Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas enviou esse vídeo à produção da Record TV, onde questionou a reportagem da Folha de São Paulo. Houve uma notícia mentirosa da Folha de que eu estaria saindo porque o Tribunal de Contas está nos investigando. Olha, investigação do Tribunal de Contas é absolutamente normal. Nós estamos respondendo aos questionamentos, né? Então, não há nenhum problema nesse sentido. Eu gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, que eu me afastei do Instituto Butantan no dia 17 de outubro e, na mesma data, fui indicado para ser o presidente executivo da Fundação Butantan. Então, na realidade, se trata de uma mudança do Instituto para a Fundação. Essa foi a motivação principal. Essa mudança foi feita de acordo com o nosso secretário Davi Uip, e o objetivo é fortalecer a Fundação, fortalecer o Instituto, fortalecer a indústria da saúde do estado de São Paulo, que o Butantan tem demonstrado experiência extrema nesse sentido. Bom, hoje à tarde nós procuramos, mas o médico Dimas Tadeu Covas não quis gravar uma nova entrevista. O Tribunal de Contas do Estado também foi procurado para comentar as suspeitas de irregularidades que estão sendo investigadas, mas não enviou uma resposta. Não há informações também de quando o Conselho Deliberativo da Fundação Butantan deve responder se aceita a troca de comando e quem assume o cargo.
O Calil saiu pelo mesmo motivo, antes do Covas. O uso da fundação, Butantan, contratos irregulares e tudo mais. Acúmulo de cargo entre diretor do instituto e diretor-presidente da fundação. E antes também já tivemos vários embates, pessoas saindo da Fundação Butantan devido a um processo que ocorreu lá, que as pessoas de lá falam e contam, que foi um processo de... A fundação ficou maior do que o Instituto Butantan. Os interesses privados ligados à fundação, elas acabaram passando por cima dos interesses públicos, inclusive, como eu disse, não é um caso ou outro. O recurso, vocês podem ver aqui que são 100 milhões do governo do estado, o resto vem 2 bilhões direto para a fundação, 95% disso é recurso do Ministério da Saúde. Então, assim, alguns gastos inexplicáveis, então tem Tribunal de Contas verificando, não só com TI, como a própria reforma do Instituto. Para quem foi lá ver, eles fizeram uns banquinhos, derrubaram um monte de árvore, fizeram um banquinho no meio da mata, uma coisa nada a ver, só prejudicou ali a parte do meio ambiente, né, ambiental, sem ganho nenhum para a instituição. Então, assim, quem vê de fora, olha o Butantan, olha como é que deu certo. Entrou muito dinheiro e uma parte desse dinheiro ainda vai ser investigado, mas tudo leva a crer que foi usado de forma irregular. Então, se a saída, a gente chegar numa conclusão que a saída seja o apoio de uma fundação aqui para o IPEM para auxiliar na produção, tem que deixar do Estatuto da Fundação bem claro as atribuições, a separação das competências entre fundação e instituto, porque o regimento da fundação ele não pode ser superior ao bem-estar coletivo e tudo que a instituição deve zelar, né? Que são recursos públicos. Eu coloquei isso porque eu acho que vale a pena fazer essa ressalva. Você está falando do ponto de vista financeiro, né? Essas acho que tem que falar mais alto. Híbridas, né? Você tem um problema grande de administração de recursos humanos, né? Sim. Porque é difícil manter a isonomia, né, de tratamento dos funcionários, e algumas vezes acontece do funcionário concursado, servidor público, receber uma complementação de salário pela fundação. Sim. Então fica totalmente desigual, né, o tratamento e as atribuições. Com certeza. Esse é um outro aspecto que merece atenção. E assim, o servidor estadual recebe, em média, menos do que o empregado e com muito menos garantias, porque é aquilo lá, o amigo do diretor, o amigo do não sei o quê, o contrato do conhecido. Então, esses interesses privados na instituição do Butantan, isso vem de anos, tá? Eu até eu gosto do Dimas como pessoa, como pesquisador, mas isso é recorrente lá no Instituto Butantan. Acho que agora a gente tem que avançar um pouco devido ao horário aqui, que eu coloquei fundação de apoio. A Fundação Butantan acabou se tornando uma fundação de apoio, tá? Mas como vocês viram na Fiocruz, lá existe uma fundação de apoio voltada a P&D, não a produção, e aqui no IPEM nós temos 3 fundações autorizadas a gerir os projetos de inovação, acordos com empresas, com projetos de P&D, que é uma Fundep, a Fundação Pátria e a mais recente agora a FAFIPT. A Fundação de Apoio é uma entidade paraestatal, então está fora daquela estrutura de administração direta e indireta. Ela é uma entidade anda do lado do setor público, ela é de direito privado, sem fins lucrativos, e a composição dela é de recursos próprios. Vale até a pena ler depois sobre a FAFIPT, o estatuto, o regimento, primeiro que foi levado no cartório de fundação, né? Ele é uma máquina de fax, os bens privados dos fundadores,
20 mil reais de uma pessoa, de outra, formaram um patrimônio e formaram a fundação. Então, assim, é uma fundação privada que ela tem algumas facilidades na gestão dos recursos, né? Por exemplo, projetos da agência não precisa fazer licitação, quando tem projetos públicos, com recursos públicos do orçamento, a gente precisa fazer, seguir a lei de licitações, né, as novas leis de licitações. Nós temos facilidades em apoiar projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, estímulo à inovação, e não está dentro do escopo da FAFIPT apoio à produção, tá? Então, a Fundep não faz obras, não apoia a produção. Fundação Pátria, os projetos da Marinha, todos passam pela Fundação Pátria. E a FAFIPT é uma fundação do IPEM, que ela foi credenciada junto ao governo do Estado e agora ela foi credenciada junto ao governo federal. Então, agora a missão agora é que a gente faça uma estruturação realmente da FAFIPT, que ela possa apoiar projetos de P&D e deixar os pesquisadores focados naquilo que eles sabem fazer, né? Que é bancário, pesquisa, desenvolvimento, e essa parte burocrática deixar com a FAFIPT. Eu fiz questão de colocar aqui porque é importante, né? Por favor. Aí, organização social. Muitas pessoas me perguntam, por que não falta uma organização social? Isso no Ministério era... vamos transformar todas as unidades em organização social. Dependendo se você for bem, desempenhar bem, você vai poder se qualificar como uma organização social. Aí pega o exemplo lá do pessoal de Campinas, do CNPEM. É um exemplo de sucesso, do CNPEM, de uma organização social. O que acontece é que eles fazem pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviço. Eles não fazem produção. Não, mas não pode fazer organização social, não está no escopo da organização social, atividades de intervenção no domínio econômico, atividades comerciais. Essa que é a questão. A atividade de produção de radiofármacos é uma atividade eminentemente econômica. Existe lá pesquisa de satisfação do cliente, existe catálogo de produtos, a gente vende radiofármacos, então temos vários clientes. Então, agora temos a possibilidade de entrar outros players, né, no Meia Vida Longa, aí, com a quebra do monopólio, o próprio Lutécio. Então, temos concorrência, já tem concorrência estabelecida. Então, esse mercado não comporta uma substituição nem autarquia, nem organização social. A organização social foi pensada lá no governo do Fernando Henrique, em 95, com o Bresser Pereira, pensando em melhorar a eficiência, passando para o setor privado uma parte que o setor público não é exclusiva do setor público. Existe um contrato de gestão. Hoje, você pode passar... Aqui tem, depois vocês podem ler, eles não integram a administração, mas você financia. Hoje tem uma parte do orçamento do Ministério que vai lá para o Sirius. Uma parte grande, que gera inveja em todos os outros institutos de pesquisa. Mas tem o contrato de gestão, que se eles não cumprirem as metas e não cumprirem todo... É formado por uma associação, eu não sei se agora é o CNPEM ou é a BT, era a BT Luz, agora acho que é o CNPEM, o nome da associação, né? Que era o antigo instituto. Aqui estão as organizações do Ministério, vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o CGE, que faz estudos estratégicos, o CNPEM, como eu disse agora, que é lá em Campinas, o Sirius, o INPA, que eu não sei como é que está lá, vale a pena estudar o caso do INPA, de matemática pura, a Embrapi, que acho que a gente tem que fazer parceria com a Embrapi, temos que se aproximar mais deles, o IPEM não tem essa interlocução, não está acontecendo parceria com a Embrapi vai trazer a demanda da indústria, do que precisa que a gente possa contribuir, desenvolver, porque o Instituto de Pesquisa, ele não faz inovação, quem faz é a empresa. A gente promove o desenvolvimento tecnológico, a gente deve levar fazer com que a empresa seja inovadora, entendeu? Nós não temos que fazer inovação. Inovação está relacionada com o mercado, a inovação está relacionada com novos produtos, com serviços. É diferente daquilo que a gente faz, né? O Instituto de Desenvolvimento Sustentável
uma mira ao ar, e a rede nacional do RNP, que a gente usa aí, fibras óticas, está tudo ligado, a gente faz conferência pela rede da RNP. Os hospitais também estão ligados, as universidades, tem uma rede aí de informações, aí de tráfego de dados muito importante hoje no país devido à RNP. Tem um hub aqui na Escola Politécnica, que é muito legal visitar, da RNP. Em Campinas fica a sede, dentro da Unicamp. Por favor, passa, vamos. Aí, já indo para o final, finalmente, para a gente concluir a apresentação, como eu disse, enfatizei, o que a gente faz na radiofarmácia é exploração de atividade econômica, é produção e comercialização de radiofármacos, não combina com a rigidez da gestão de pessoal, com a gestão financeira dentro do serviço público. A gente tem que pensar um modelo mais flexível, mais ágil, que possa corresponder às expectativas da sociedade. A gente pode atender o Sistema Único de Saúde com maior categoria, com maior qualidade e maior volume. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar num modelo que fuja dessas regras atuais, porque nós estamos continuando do jeito que está. Acho que todo mundo sabe o que vai acontecer com a produção aqui, nós estamos já capengando. Tem que ser realista, né, gente? Não temos para onde fugir muito. Não sei. Na autarquia não deve, já estamos vendo que não está dando certo pelo volume. Organização social não nos cabe. E fundação, ao meu ver, aí meu posicionamento pessoal, talvez não seja o melhor caminho, tá? E claro que isso está aberto para uma discussão. Pode ser que seja um caminho, desde que bem estabelecidos os limites entre a atuação da fundação. Por favor. Aí eu elenquei alguns posicionamentos pessoais, alguns controversos, outros acho que são unânimes aí, mas eu fiz questão de deixar esse slide registrado. Eu até esqueci aí, mas acho que a gente nem está na estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia. Temos que voltar lá para a Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu acho, tá? É a minha opinião. Eu acho que falta uma ação política, falta liderança política, falta interlocução no governo federal e no governo estadual. A CENEM não tem uma assessoria legislativa, não tem gente lá andando dentro do Congresso, do Senado. A própria SBPC tem e a Comissão Nacional de Energia não tem. A Bidan faz lobby diariamente, batendo em gabinete, chamando para jantar, trazendo e levando recados e favores e tudo mais. Então, nós não temos essa atuação dentro do Congresso Nacional. Eu sou a favor de repensar, eu sei que esse assunto já surgiu no passado, por isso que é repensar, a criação de uma empresa pública de produção de radiofármacos. Eu sei que é um assunto controverso, eu sou a favor. Não, eu sou a favor de a gente colocar em pauta essa discussão. Tem prós e contras, como tudo, mas eu acho que é uma saída, tá? Ainda mais pensando no RMB, tá? Eu acho que a gente não tem que pensar só no agora, mas pensar lá na frente. Inclusive tem um estudo que foi feito, eu não tive acesso, mas eu sei que o modelo institucional indicado pela GV foi pensando numa empresa pública para o RMB, tá? Acho que temos que fazer igual o Instituto Butantan, igual a Fiocruz, nós temos que vender direto para o Ministério da Saúde. Tem que ser um mecanismo de compra pública. Eu acho que tudo que a gente produzisse aqui tem que ser comprado pelo Ministério. Grande parte do que a gente produzir aqui tem que ser já comprado pelo Ministério da Saúde, tá? E destinado aos procedimentos do SUS, ou aqueles que não estão, que a gente incorpore, faça estudo de viabilidade e incorpore. Temos que voltar a ter convênios com hospitais públicos ou aqueles ligados às universidades federais, da empresa
brasileira, EBSER, lá dos hospitais, ou os hospitais estaduais aqui do estado de São Paulo, públicos e privados. Temos que ter convênios, temos que ter parceiros na produção, inclusive com a Fiocruz. Eu acho que a gente tem que conversar com a Fiocruz. Precisamos de farmacêutico também. Eles têm boas práticas de fabricação, eles têm know-how em saúde pública. Então, acho que a gente tem que estar mais próximo. Eu acho que está muito distante. Está aqui no Rio de Janeiro, não é tão difícil. Mas a gente tem que ter reunião periódica, temos que ir lá visitar a fábrica, temos que estar junto. Agora tem a iniciativa do retomada do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Eu sei que o IPEM tem participado, tem que fortalecer essas relações com o Ministério da Saúde, com os institutos na área de saúde. E temos que ter uma decisão com esse projeto de modernização da radiofarmácia, buscar recursos para que isso seja implementado dentro de uma estrutura nova, que talvez seja a criação da empresa pública de produção de radiofármacos, que eu acho que não precisa nem ser dependente do orçamento da União, eu acho que ela se mantém com orçamento próprio. Isso facilita diversos procedimentos burocráticos, gerenciais, vamos dizer assim, a gente não depender do orçamento da União, tá? Melhorar a comunicação com o governo, né, e com a sociedade. Dentro do próprio governo, como eu disse no Ministério, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é vista como um problema, tanto em termos de orçamento, que eles têm que pedir orçamento no Ministério da Economia, eles têm que mais dinheiro, né? Porque o ano nunca fecha, a gente vai até setembro, geralmente, e depois vamos com o Pires lá pedindo mais recursos. Geralmente é assim que acontece, todo ano passa o chapéu lá, e aí fica no sufoco, né? Então, temos que ter uma melhor comunicação para mostrar os benefícios, né? E a retomada do protagonismo da CNEM no Programa Nuclear Brasileiro. Passa por alguns dos temas que a gente falou aqui, né? Uma melhor interlocução no Congresso Nacional, participação nos fóruns de alto nível, mostrar para a sociedade aquilo que a gente faz. Então, precisamos ter ações, são várias ações que, se somadas, elas nos trarão resultado, acredito que bem melhor do que temos hoje, né? O assunto é vasto, podemos ficar aqui a tarde toda falando, mas acho que chega por aqui. Acho que depois no Congresso a gente pode explorar alguns temas, mas agora eu gostaria de abrir a palavra para vocês, para críticas, sugestões, para ouvir um pouco o que vocês pensam sobre esse assunto. Muito obrigado. Pode ser minha luz, acho? Acho que sim. Bem ótimo. Um dos temas chaves que a gente estava pensando em discutir as saídas. A gente não pode esquecer nunca a situação que tem um número pequeno de servidores, um grande número já podendo se aposentar. Em termos, nós estamos vendo, a ministra falou, bom, primeiro que a CNEM nem estava nos concursos ainda, né? Então, esse é um problema que precisa de uma interlocução, seria fundamental para isso, né? Mas é isso, precisa discutir aí. Acho que o Fábio colocou diversos pontos aí que são importantes, a gente pensar. Vamos abrir aí, opinar, Fábio. Vai lá. Bom, eu não vejo que nós somos tão diferentes de uma fundação. Nós temos dinheiro da produção sendo passado para outras coisas, contratos e... Se isso acontecer, se você separar uma empresa, a gente perde esse recurso. Não, a gente internaliza. Como a gente fazer esse uso que a gente faz do dinheiro da produção em contratos de manutenção? Teria. Desde que eu não tenho que pagar aluguel. Não teria. Aí você vai de novo drenar dinheiro da fundação para outros assuntos. Eu esqueci de fazer uma ressalva que é muito importante, tá? Quando eu falei sobre radiofarmácia, centro de radiofarmácia, a gente tem que pensar
talvez, aí é bem controverso mesmo, em destacar o Centro de Radiofarmácia do restante do Instituto, tá? Então, a solução, eu estou falando do Centro de Radiofarmácia, seria uma empresa voltada à atividade de produção. É só fazer essa ressalva, porque nenhum modelo vai comportar as duas atividades, teria que ser um modelo híbrido de duas personalidades jurídicas próprias, então teria que ter um CNPJ. A gente pede muita calma. É para a discussão. A passada, porque você falou, o fundador recebe não sei quanto, em 2 bilhões. É isso, 100 milhões do governo do estado. 100 milhões. Para pagar pessoal E aqui também a gente tem na produção uma grana muito maior. Sim. E a gente passa de um para o outro. Mas aí eu acho que a discussão qualquer, eu diria, o Instituto tem que ter recursos próprios do Ministério da Ciência e Tecnologia para tocar seu projeto. Isso é desde que eu estou aqui há 40 anos, né, que você transfere dinheiro da produção, outros recursos que vêm para a produção, para a gestão do IPEM. O IPEM tem que ter recursos próprios para fazer seus projetos, depender do... Mas não tem, então. Mas o Instituto tem. Nós estamos numa posição privilegiada que a gente pode hoje pegar aqui da produção. Sim, mas é verdade. Você está vendo? Você treina aquele nível da produção. Então, por que nós somos tão diferentes? Vamos tentar só para que fala aí, por exemplo, falar, mas só para a gente marcar também para eu. Vamos só não, era isso, era só vocês comentarem. Assim, eu acho que o grande desafio é manter isso, mas eu concordo com o Fábio, são duas coisas completamente diferentes. A radiofarmácia e o resto do Instituto. O desafio é manter esse vínculo de maneira a conseguir ainda alimentar o outro. No caso da radiofarmácia separada, acho que faltou colocar aqui, Fábio, a Hemobras, que é a única empresa brasileira de hemoderivados de biotecnologia. Sim. Então, assim, ela é a mantenedora, não é mantenedora, é a que produz para o SUS. Sim. Só, então, assim, só que ela está ligada ao Ministério da Saúde, né? Então, mas a forma, né, de trabalhar já existe, está ligada a um outro ministério. Pode ser que realmente a radiofarmácia tenha que estar ligada direto ao Ministério da Saúde e o resto do Instituto continuar no MCTC e tentar criar um vínculo entre essas duas. Não sei se isso é desafio. Esse arriscado como continuar do jeito que está. Também é mais arriscado ainda. Mas é isso, acho que o que eu quero dizer assim é que a gente tem duas soluções, mas aqui no meio a gente vai ter que elaborar. Só que assim, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Tecnologia já estão sensibilizados para essa realidade, que é uma realidade híbrida, sabe? Então, é questão de sentar e negociar. Não, eu acho que a saída, eu vou retomar esse ponto que eu acho que é o mais importante, é a compra pública, o poder de compra do Estado, o uso da compra pública, da produção do IPEM e a destinação para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse é o maior arranjo possível que pode fazer com que a radiofarmácia retome uma certa relevância. Eu acho que... Não pode ser isolado. Não pode ser, vamos, a empresa pública resolveu. Eu acho que tem que ter um conjunto, um arranjo realmente, para que isso ocorra, tá? Porque a gente sabe que, assim, tá meio dado o que vai acontecer se continuar do jeito que tá, sabe? Olha lá, terremoto, Deixa eu achei, me surpreendeu positivamente nesse sentido. Eu achava que ia ser uma abordagem voltada no sentido de, não, quanto menos Estado melhor, privatizando tudo funciona, vamos virar uma OS, uma SAF, qualquer coisa assim, não é no futebol, qualquer coisa. Mas não, você colocou um projeto que descarta a OS, por razões óbvias, fundação pública, pegando o Butantan como um exemplo aí que há 10 anos só tem problemas, né? Ele sai nas páginas científicas com as conquistas e sai nas páginas políticas com grandes problemas. Algo que obviamente não nos serve, né? Aquela modelo de fundação que tem uma interface que é similar à do Fiocruz, por exemplo,
que você até acha razoável, eu também acho que não se aplica ao nosso caso, né? O caso deles é diferente, a nossa área é nuclear. Sim. Né? A interface nossa com a área médica é um dos aspectos de nuclear e que só pode ser solucionado pela empresa brasileira, que é estatal, 100% estatal, tá? 100% estatal, com interface com o Ministério da Saúde, né? Com interface com o SUS, preferencialmente, só pode ser solucionado por essa. Não vejo. Isso precisa de o quê? Decisão política. Então tem que ser tomada uma decisão política nesse sentido. E o restante entre aspas, né, da CNEM, já tira da MSN de lado, precisa retomar o protagonismo dentro de uma política de Estado da área nuclear. Certo? Senão nós vamos morrer a língua mesmo aqui. Entendeu? Então, o modelo de autarquia que você falou não funciona do jeito que está. Tá certo. Agora, só a solução é retomar para o restante da CNEM, vamos dizer, o restante entre aspas, da atual DPD, mas a DGI, protagonismo na área nuclear, pesquisa, desenvolvimento, voltado para o programa, para o RMB, para o programa de geração de energia, de pesquisa, etc. E a estruturação da empresa nacional de Paraisópolis. Eu acho que isso sim, estatal, 100%. Né? Então eu acho que essa é a solução. Mas isso daí é tudo o quê? Demanda um esforço e uma mobilização política grande. Sim. Vontade política do governo. Pois é. Eu só queria tomar um ponto que já foi colocado, de que eu não vejo problema a gente entregar para o Ministério da Saúde e vender pela iniciativa privada por preços reais. Isso significa capitalizar a empresa de alguma forma, certo? Não é pecado você ganhar dinheiro. Outra coisa que a Lorena sabe tão bem quanto eu, que hoje a maioria dos serviços prestados... Porque naquela época, aquela empresa ia ser ligada a quem? A UIP ou a CNEM? Não, era da empresa da CNEM. Eram os outros institutos também, tá, Gil? Então, a empresa não era só para tocar a produção do IPE. Que a CNEM pode ter uma empresa? Ela pode criar essa empresa? Não. Porque ela continuaria, o IPEM continuaria vinculado às empresas, como os outros institutos. Ela pode ser ligada como a INB. É isso. Não, mas a INB é... Não, mas você não tem problema. Ela só... O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Que tem um problema que você desvincula a produção da pesquisa, a pesquisa vai morrer. E a produção depois vai pagar o preço. O pessoal está discutindo isso nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mandou produzir na China, achando que ia continuar fazendo pesquisa nos Estados Unidos. Afundou. Porque a pesquisa não consegue, os caras lá foram produzir na China e hoje a China faz a pesquisa também. Estou dizendo que precisa ter esse vínculo. Claro. Que é o mercado, a necessidade do mercado tal, e essa pesquisa. Então, se você separa completamente, talvez. Mas eu só falei que não é uma coisa, mas tem um outro problema maior aí, que a gente vai ter que entrar. Que é a Amazon. Não, primeiro é a Amazon. Se a gente falar que a empresa é a Amazon, fala, não, já estou aqui, ó, deixa pra mim, eu mato no peito. É isso que eles querem. Os caras querem engolir nada. A gente sabe. Se puder, então, é um problema que nós temos. Veja, a Amazon foi fundada quando? 16, acho. Não, antes. Era com a Dilma. 15 anos, no máximo 2016. Acho que foi 16, eu não tenho certeza. Uma empresa estatal, no período neoliberal, os caras estão com mais de 2.000 funcionários. Hoje a Amazon está em todos os principais programas do setor nuclear. Olha a força que esses caras estão. Mas ela está certa. O setor militar sempre teve esforço no governo brasileiro. Em 1870, quando terminou a guerra do Paraguai, qual a novidade? Mas olha, eles eram pessoas. Sabe por quê, Terremoto? Porque a Amazon é um caso muito especial. Porque as outras forças, por exemplo, não conseguiram fazer isso. Então, estou dizendo porque, assim, para nós, a Amazon, hoje não é uma parceria. Eu acho que é um problema. E talvez, a partir do governo federal, tem que ser resolvido. Mas eu acho que do jeito que está, é isso, ó. Esse que era o ponto que eu ia dizer. Vamos imaginar, estamos resolvendo a questão da farm. E o IPEM? Com esses 400 funcionários, todos aposentados. Né? E sem perspectiva de Então, aí a gente vai precisar fazer outro dia, pegar para a gente falar das outras. Foi o que eu falei: produção,
Claro que uma coisa tem tudo a ver com a outra, mas a gente vai precisar de uma outra tarde para discutir a parte de P&D, inovação. Nós vamos precisar disso. Assim, eu acho importante que a gente... Eu sei que uma coisa está relacionada, tem que ser levado em consideração tudo isso, mas eu acho que dividir o Congresso por essas áreas talvez seja uma boa ideia para a gente depois consolidar no final. O grande problema naquele momento foi como incorporar. Havia uma liberdade de os funcionários queriam ou não ir para a empresa. E depois do determinado tempo, tinha que se desligar do tempo, correto? Na empresa, quem fosse para a empresa. E aí foi um grande problema também, como os funcionários migrariam do IPEM para a empresa, quer dizer, teria que sair do IPEM. Ô Jair, mas eu não sei, claro que vai ser outra geração, tá? Muitos aqui já estão pensando, ainda vou estar aqui, espero aí, mas acho que já estamos com outras cabeças aí para frente, né? Eu acho que não teríamos tantas resistências do ponto de vista legais, assim. Claro que o serviço público tem garantias que são muito boas, ainda temos essas condições, né? Mas eu acho que é fácil de superar isso dentro do ambiente. Já foi, até 90 era CLT, né? Eu queria propor, acho que eu tenho cópia desse projeto da empresa brasileira de radiofármacos que está... Mas assim, nada se resolve, uma empresa vai resolver. Não. É um arranjo. É isso. Nada garante que mais cedo ou mais tarde essa empresa não venha a ser privatizada. O senhor conseguiram, até a Eletrobras conseguiram, quanto mais isso. Não, a NBPAR, ela foi criada para ficar com a parte da eletronuclear e com a parte da Itaipu, para poder privatizar a elétrica. Então, tudo é uma questão de política. A política vai decidir no final. Eu acho que outro ponto importante, acho que a Lorena participou dessa discussão, é a questão da P&D, né? Quer dizer, quem fica com P&D, né? Aí o IPEM a empresa teria que contratar junto ao IPEM a pesquisa, ou até fornecimento, por exemplo, se o reator voltar a operar, eu acho que tem um tempo ainda até entrar o FMB, se essa empresa for de fato consolidada, de fornecer, comprar do IPEM o fármaco ou traçadores, por que não? Esse processo tem que ser bem estruturado, porque não vai ter gente fazer P&D lá dentro, acho que não é razoável. Aí teria que o P&D, você contrata a pesquisa, não paga, para isso tem que ter um recurso próprio, eu acho que é fundamental. Acho que é uma... Financia P&D. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de propor uma comissão que seja saúde e MCT. Perfeito. TI. Os dois ministérios e a gente pensando em coisas separadas, mas que se conversam formalmente, né? Até para garantir o suficiente, porque a gente sempre falava isso assim, querendo ou não, a radiofarmácia é um patrimônio do IPEM. Assim, a gente não pode então alugar, arrendar sem que haja um retorno, né? Da instituição. Fundamental. Mas por isso que eu falo, essa empresa tem que ter um vínculo com o IPEM. Não tem problema, tem que ter sim. Pode ser sociedade de economia mista, pode ter capital diferenciado, pode estar vinculada. Se fosse uma fundação, talvez com uma Fiocruz a gente tenha algum controle. Pode ser, se tiver compra pública eu não descarto. Vocês já não tem nada pronto, sério, esse que é o problema. E a função de vocês. Sabe o problema? Não tem nada pronto. Estava conversando com o Tem René. receita. Então, por isso que tem que cessar todas as instituições e tentar. O que essa direção da CENEM está pensando? Porque, o preciso está na mão dele, certo? Porque não é só o IPEM, toda a CENEM está nisso, né? Nós vamos tentar ver se o Rogério vem falar aqui com a gente. Porque é isso, até agora ele não veio, né? Ele assumiu há quantos meses? Não sei. 2, 3. Então acho que final de março precisaria ele vir conversar com os servidores. Talvez ele nem tenha um projeto para ser nem porque ele pensa no governo federal. E o que a gente sabe é que se a coisa tivesse andado como os caras estavam planejando, ia ser a Marinha que ia continuar preponderando. Não sabemos se vai ser isso ainda. Né?
Então, ele precisa falar também para os servidores, né? Olha, nós estamos com um projeto, porque também o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acho que está pouco serviço. Está pouco serviço. Se o Ministério da Ciência e Tecnologia falar que vai sair de lá, eles vão agradecer. Aquela audiência pública lá falar da quebra do monopólio, o sujeito que estava representando o Ministério da Ciência e Tecnologia teve a coragem de dizer publicamente lá, para nós é melhor mesmo, porque senão todo mundo fica sem injeção de saco, de mais dinheiro. O cara falou publicamente. Ou seja, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente pertence a ele, o cara fala isso. Mas é verdade, porque quem pede dinheiro era a produção sempre. Sim, mas isso faz parte do problema, cara. Mas é o cara do quê? Do PL, do União Brasil? Que acha? Esse personagem que fala essa bobagem? O Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas não importa, cara. Bom, mas aí vocês queriam que... Era o Soriano, acho, não era? Você nem defende isso. É de carreira. Todos. Não tinha que ser diferente mesmo. É que se você for pedir dinheiro para a eles vão falar, não, então para até o ano que vem. E não atende. Mas se você for pedir para a produção, eles sabem que tem que entender. Não, tem que arrumar esse caminho. Né? O problema dos caras é do emprego. Mas eles sabem que o risco é esse. Então eles atendem, eles dão um jeito. Mas quem gente vai fazer, né? Porque eles sabem que Rafael, é que a produção hoje não ele trabalha no vermelho. Com 6 a 7 anos, sem correção do valor, na verdade você tem que ir lá, já sabe que parte de um valor de 30, 40, 50 milhões que é de déficit. O problema é todo, que eu sempre coloco, vocês conhecem a minha opinião clara sobre isso, de que a gente não pode pegar dinheiro público e entregar para a iniciativa privada, que eu não vou entrar no mérito, subsidiado. Nós estamos pegando dinheiro de impostos públicos e estamos subsidiando de alguma forma alguém. Me perdoe. Isso é uma decisão da CNEM, né? Não, um gerador aqui é o quê? 8 mil? Na iniciativa privada é 18. Caro, aqui é 6.800. 6.800. É a própria CNEM? É a própria. Ó, 6.800. Na iniciativa privada é 15 para cima. Isso, é o real. Faz as contas. Os preços do bem nunca foi levado em consideração o custo de mão de obra. E os médicos vão sair do monopólio para um oligopólio privado. Eles vão ver como é que vai ser. A autoridade nacional não vai regular preço. Está bem claro lá na instituição dela. Nuclear. Tem que ser pela CEMED. Não, tem que ser pela CEMED, que nada passa, nós vimos que nada passa pela CEMED, que é a Comissão de Medicamentos lá. Então, assim, eles vão ter um susto. Eles ainda dependem da gente para eles terem a margem que eles têm hoje. Por outro lado, o SUS precisa atualizar os preços. A Lorena sabe muito bem, né? É uma chiadeira geral da sociedade que os preços que pagam pelo SUS não pagam os procedimentos. Mas é uma equação muito difícil. A Lorena evidencia isso melhor que eu. É difícil, mas você sabe que, por exemplo, agora, eu acabei de ver agora, o estado do Mato Grosso, como o serviço de PLCT, pagou em R$2.107. Mato Grosso paga R$900 a mais. Que é pago o preço do fármaco, do insumo. Mas cada estado tem a sua autonomia para poder. Mato Grosso financia, ressarce, na verdade, 6 procedimentos. E o Sul são 3. Isso. Então, cada estado tem a sua autonomia de ressarcir mais procedimentos e pagar mais se quiser. Se arrecadar mais, etc. E a gente não está falando, né, ainda naqueles procedimentos só tem a via hoje. O SUS não paga tratamento do teste. Tanto para o outro neumidóxico e menos ainda para câncer de próstata. Então, isso é fundamental. Quer dizer, hoje são milhares de pessoas que são acometidas anualmente por câncer de próstata ou mama, que tem outros tratamentos que estão sendo estudados, e a gente está fazendo esses estudos. Não é? Eu acabei de ver ontem um seminário na Índia, como eles têm uma produção autônoma de biotech, que é SMA, a Lorena acompanha de perto, o preço é de $400 a $1.200. Como no teste importado é 4.500. Quer dizer, quão importante é a autonomia da produção. Mas ele vai sem reator, tem programa nuclear. Ou seja, tem alguma. Temos ou não tem governo, entendeu?
Então, mas aqui nós temos um reator, né? Que daria para produzir. 1957, né? Não, mas o mesmo acelerador. Realmente não é MB, ou o 2 pelo menos. O que eu vejo não tem, do jeito que a gente está. Não dá. Botar uma empresa, eu acho um risco muito grande. Eu diria que talvez pegar esses da fundação e estudar qual seria a melhor fundação. É uma saída. Seria uma empresa, é uma empresa pública. Isso. Mas é um risco muito grande. Estatal. É um risco É uma estatal. muito grande, como tiraram, pegaram a INB, vamos botar no MME. Para tirar e botar no Ministério da Saúde, aí a gente não conversa mais. Mas essas coisas assim, podem vir. Agora é o momento, se for criar a empresa, agora é o momento de fazer o estatuto e tal, né? Mas eu acho que quando... Tá amarrado. Olha, o jeito de você... Então, se está numa fundação, acho que não. Vamos estudar a fundo, Fred. Eu coloquei o problema do Butantan porque eu não fechei, eu estou aberto a escutar e estudar e ir atrás de modelos que funcionem. Eu só coloquei o videozinho, ficou até um pouco longo, mas eu falei, não vou cortar, deixa o Dimas se defender aqui também. Eu não vou cortar bem aqui. Mas também não pode pegar um caso. Então, mas não é um caso. Isso, mas não é um caso. Lá Deve ter como sanar essas coisas. Porque parece que o Fiocruz já foi melhor. Cara, o problema é que o Butantan Já é uma iniciativa melhor. melhor. 10 anos. E a gente pode pegar o... Mais, acho. E no terceiro país. É. A empresa pode ser melhor. Pode ser, mas eu acho que aí a gente perde a gerência dela. tem que pegar isso. Só vai você nem... Não dá para ser... Você quer ser dono da empresa? Dono não, mas eu queria ter o controle dela. A gente, vamos tentar, só para tentar fechar. É como eu tenho que ser. Olha, a discussão tá boa. Vamos tentar, estou conversando só para não fechar. No fundo, os estudos são os problemas, eles criaram problemas para o serviço público e lá vem tentar vender facilidades. Eles estão aqui. Então, assim, nós estamos isso. Só queria falar o seguinte: nós estamos da continuidade desse debate, infelizmente, vai duvidar a continuidade desse debate. Então, assim, tem várias possibilidades de trazer assuntos. Por exemplo, um assunto que a gente deveria trazer, nós estávamos conversando com algumas pessoas, é trazer alguém para discutir radiofármacos. Perfeito. Futuro do, enfim, achar alguém, ou daqui, ou de fora, aí nós precisamos discutir com o pessoal que conhece isso, quem que a gente vai trazer para mostrar quais as tendências disso, pegando inclusive essa questão da quebra do monopólio aqui no Brasil, né? Como isso influencia e tal. Esse é um tema importante. Tinha a discussão que o terremoto poderia fazer, como o Fábio sugeriu. Tinha o tema que o Fábio também tinha falado, o outro Fábio, de ter uma relação com o setor produtivo. Enfim, nós temos vários Tem um tema que eu acho importante a gente discutir, a estrutura interna do IPEM, centros de pesquisa. Eu acho que é importante a gente pensar também. Essa questão da manutenção dos centros é uma questão que, como você está de funcionários, não tem mais como manter essa estrutura. Eu acho que merece uma sessão para discutir. Eu posso dar uma sugestão, sim, Valera? Eu acho que poderia também colocar, tudo entender melhor, área nuclear e área não nuclear dentro do IPEM. Perfeito, é um problema. Eu acho que poderia ter essa sessão para ter um diálogo melhor e entender como que isso nasceu, né? E como que está hoje, né? Essa separação. Já que o nosso órgão aqui é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se nós temos essa entidade como órgão, como que nós podemos ter algumas coisas que não são nucleares? Acho que essa discussão seria interessante. Sim. Debater também. Eu acho que tem a ver também com essa estruturação interna. Podemos retomar dentro desse contexto, talvez. Vamos ver, nós vamos ter que ver quem poderia, essa discussão interna, precisamos ver quem teria condições de fazer. Porque nós não podemos esquecer, nós temos 2 ciclos, né? Nós estamos pensando neles também com carinho. Custaram caro, né? Uma infraestrutura que está sendo subutilizada. Nós temos 2 aceleradores. De novas pesquisas, novos fármacos, e que não estão sendo aproveitados. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fechar qual vai ser a próxima, também para as pessoas. Da outra vez,
Nós tentamos amarrar o Fábio, ele não Pô, foi livre e espontânea pressão. ninguém podia, todo mundo fugindo, acabamos voltando para o Fábio hoje. Então, vamos tentar marcar ou para a semana que vem, ou para daqui a 15 dias, e ver quem que nós vamos trazer com esse esquema. Por exemplo, eu tinha pensado falar sobre o ensino do IPEM também. Também. É interessante. É que eu não consegui falar com o Landulfo, mas não sei se é ele ou ele tem alguém. Mas você fala como é a situação. Ele? O Landulfo pode ser você tem que falar, mas esse é o mesmo tema. Então tem vários temas que a gente precisa discutir. Né? E P&D, né? O tema de P&D, precisa discutir também os problemas específicos. Né? Tá bom. Vamos ver, vamos tentar ver se a gente consegue. Agora vamos correr atrás aqui, quem pode, para a gente. Eu não entendi muito bem. Tem esses nossos encontros aqui, que tem as palestras, depois vai ter o congresso. Isso. Então, ó, como é que é esse aí? deixa eu falar um pouquinho do congresso da Fundação da Fiocruz, né? Já é tradição da Fiocruz desde atrás. Vou pegar uma também. Uma entidade que foi muito democrática, mesmo Tudo na bem? época dos militares. Deu certo? Apesar de Você tem uma ideia, o Caô, que era um cara ligado ao Partido Comunista, ele foi o presidente da Fiocruz por muitos anos. E ele abriu aquilo lá, foi uma vacinação democrática. Nós estamos discutindo, só para vocês terem uma ideia. É uma proposta que a gente está tentando discutir há algum tempo, de criar uma cooperativa de terceirizados, para eles fugirem desses donos de empresas até tudo pilantra. Os caras depois não pagam 13º, não pagam INSS, pode. Isso é tradicional. Então nós estamos, alguns anos atrás nós tentamos, não conseguimos, agora nós estamos tentando de novo. Bom, eu fui estudar o assunto, a Fiocruz, em 96, ela fez uma fundação, depois não deu certo por outros problemas. Tem até uma dissertação de mestrado agora de 2017, que a menina estudou toda a história daquela fundação deles. Depois não deu certo, o TCU entrou, porque os caras fizeram algumas coisas erradas, em termos legais. E não vingou. Então, os congressos da Fiocruz é uma tradição já dos caras há muito tempo. Né? Então, é um lugar que os servidores todos se juntam, fazem o congresso, decidem coisas, elegem seus representantes. Então, nós estamos muito longe disso. Né? Então, o que eu estava falando, então, assim, nossa ideia, foi o primeiro, pensando, vamos fazer palestras, debates ao longo desses meses, até o final de agosto. E lá no final de agosto, então tem que ter alguns documentos, mas vários. Vamos lá, vou fechar aqui. Ainda não foi, então, né? Tem que ser. Por exemplo, pode ser o tema que a divisão que o Fábio falou, prestação de serviço, formação, não lembro mais aquelas. Ensino. Pode ser, a gente pode chegar à conclusão que a partir daqueles 5 assuntos, a gente fala tudo. Então, aí vamos ter documentos, as pessoas podem construir. A ideia no final, eu acho que elas não vão conseguir eleger delegados, porque elas são tão poucos servidores. Eu acho que todo mundo que quiser participar.